Oi, pessoal, tudo bom? Eu vou falar nesse áudio sobre a minha história como revisor de texto. Vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu sou revisor de texto há muitos anos e tudo começou, pessoal, no ensino médio, né? Eu não era o aluno número um, né? Na área de língua portuguesa, não gostava tanto, para dizer a verdade, né? Tinha um desempenho melhor em outras disciplinas e eu aprendi a estudar, colocando como um desafio para mim. É porque teve um período que alguns professores e até minha própria família me diz, minha mãe, por exemplo, que eu não sabia estudar e ela estava certa. Eu tinha dificuldade em memorizar, em organizar o conhecimento na minha cabeça e memorizar algumas coisas, né? Muita dificuldade. E a partir do momento que eu coloquei isso como um desafio, uma meta para eu superar na graduação, aliás, no ensino fundamental e médio, eu consegui desenvolver melhor e absorver o conteúdo e a estudar e a aprender de maneira geral. E no ensino médio, eu tive esse despertar, vamos colocar assim, para a área de texto. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu escrevia poesia, eu escrevia crônica quando eu era mais jovem, eu já escrevi um livro também, mas em um certo momento da minha vida, eu achei que tudo que eu escrevia era muito ruim, né? Eu acho que eu não estava naquela época, num momento muito bom comigo mesmo. E eu acabei colocando fogo na minha caixa de escritos. E eu tinha muita coisa bacana escrita, e eu me arrependo profundamente hoje por isso. Mas enfim. Então a minha relação com a escrita, eu sempre tive essa relação com a escrita, que é um processo reflexivo também. A gente não pode negar que não é, né? E eu diria também de autoconhecimento, porque, pessoal, escrever é organizar o seu pensamento. A escrita, ela tem esse caráter. Quando você escreve, você seleciona melhor as suas ideias. O pensamento ele é mais espontâneo, né? Ele vem, né, mais, vamos colocar dessa maneira, bruto, né? E a escrita é uma maneira de lapidar esse pensamento ou ignorar algum pensamento, né? Porque algumas coisas a gente não escreve, né? E de buscar conhecimento, lapidar e evoluir. Então, é um processo de autoconhecimento. Não tem como negar que não seja, né? E, e eu sempre, no ensino fundamental, eu comecei a me destacar com os meus textos escritos. E não só isso, a maneira que eu falava, né, apesar de na época eu ser um pouco tímido, eu tinha uma certa timidez, não era algo normal, era algo que me incomodava mesmo e que eu aprendi a trabalhar bastante. Hoje eu sou uma pessoa bastante extrovertida, mas eu sempre tive isso dentro de mim, desde pequeno, sabe? Eu tinha esse lado mais extrovertido e isso foi morrendo ao longo dos anos, né? Eu acho que até os meus 8 anos de idade eu era muito extrovertido, eu não me preocupava muito com o que as pessoas falavam e no período de adolescência, assim, né? Quando eu fui chegando aos 11 anos até os 17, eu comecei a meio que me reprimir de alguma maneira, né? E, e isso influenciou bastante, né? A minha até no meu conhecimento e na maneira que, né, na maneira na minha aprendizagem na minha desenvoltura no processo de comunicação. E teve um período, isso não aconteceu por acaso, né? Eu tive um período que eu usei aparelho muitos anos, muitos e muitos anos. E isso, apesar de eu ter dentro de mim essa coisa com a comunicação, o discurso, com a fala e com a escrita também, né, com o texto, com a língua, eu fui me isolando, porque principalmente em relação à comunicação, porque por causa do aparelho, eu fiz um monte de cirurgia, pessoal, na época eu tinha mordida aberta, enfim. E isso foi morrendo dentro de mim, né? Mas apesar disso, no ensino médio, apesar de eu estar nesse processo de transição, eu tentava lutar contra isso, eu tentei, né, reacender isso dentro de mim. Então eu me destacava bastante em apresentações de trabalho,
pela maneira que eu falava, todo mundo falava assim, nossa, olha o jeito que esse menino fala. Ou então os meus colegas sempre queriam fazer trabalho comigo, porque eu explicava as coisas muito bem para as pessoas, esmiuçava o conhecimento, mastigava muito bem e entregava isso de uma maneira que as pessoas compreendiam, né, melhor. Às vezes até melhor do que alguns professores, pelo menos eram o que os meus amigos diziam, né? Então, período de prova, todo mundo se reunia para estudar comigo, né? Apresentação de trabalho eram sempre as maiores notas. E os textos, né, eu me lembro que os professores liam os meus textos em outras salas. Então, eu tive esse, esse reconhecimento no ensino médio em relação à, à redação ao meu discurso, né, a maneira que eu falo, né? E apesar disso, né, eu já tinha pensado em cursar letras, mas eu ficava pensando assim, ah, é um curso, eu vou ser professor, todo mundo na minha família é professor, e eu acredito que eu adquiri isso também por influência da minha família, né? Então, a minha irmã é professora, a minha avó é professora, todos os meus primos são professores, então eu acabei absorvendo isso deles. Mas por outros motivos e por gostar muito de computador, na época eu queria fazer ciência da computação e não me identifiquei com o curso. E depois de cursar 2 anos, de ganhar uma bolsa integral, eu decidi abandonar o curso. E, e eu comecei a estudar, fazer cursinho para estudar na Universidade Federal. E porque eu estudei em escola pública, né? Durante muito tempo, vocês sabem como é a realidade no Brasil em relação a isso. Não tive muita base, então eu tive que estudar um pouco mais e correr atrás para conseguir uma vaga na Universidade Federal. E, e eu fiz isso especificamente porque eu não tinha dinheiro para pagar uma universidade, né? E não só pela questão do prestígio social, mas por uma questão financeira também. E, e eu decidi cursar letras, né? Eu cheguei a pensar em fazer economia, ainda bem que eu não fui aprovado e que eu acabei entrando para o que eu me encontro hoje, porque eu me encontrei hoje, que é a área de letras. E eu simplesmente amo trabalhar como revisor de texto e trabalhar nessa área. E voltando, pessoal, para a história do texto. Um dos meus primeiros empregos, eu trabalhava numa secretaria de uma escola e na área administrativa, e eles tiveram conhecimento, né, dessa minha habilidade com a língua, né, a língua portuguesa, e eu era muito crítico também, assim. E começaram a me mandar provas de professores para ler e para corrigir. E eu comecei a assumir isso para mim, a ler, a corrigir, né? Eles começaram a ter um feedback, me dar um feedback positivo disso. Ah, bacana esses comentários, olha, eu não tinha pensado sobre isso. Eu lembro que eu corrigi até uma prova de uma professora de língua inglesa e ela tinha cometido um erro lá, gramatical. E, e ela ficou muito feliz, falou, nossa, bacana, eu vou sempre mandar para você. Eu comecei sempre muito prestativo, né? Comecei a me destacar fazendo isso. E, e nesse período, né, depois desse período, quando eu comecei a fazer cursinho, as minhas redações no cursinho, eu sempre tirava notas muito altas, né, no simulário de cursinho, era sempre 9, 10, com as minhas redações. E eu fui aprovado na UNB, né, na época era muito difícil, pessoal, muito difícil ser aprovado, não tinha... eu não passei pelo Enem, foi pelo sistema na época, né, do CESP mesmo, e eu não tinha ido muito bem no desempenho de exatas, até porque eu não sou muito bom em exatas, sou de humanas. Mas em humanas eu tinha ido bem. E em redação a minha nota foi altíssima. Eu tirei 9,6. E na época a contagem era muito complexa, então seus erros na redação diminuíam certo ponto em relação aos seus acertos. Então era uma coisa muito complexa. E eu tirei uma nota muito boa. Então, assim, mais uma vez, né? Isso foi me levando para essa área. E aí eu passei no curso de letras, fui aprovado no curso de letras, e na época eu precisava trabalhar, pessoal, porque para conseguir me manter no curso, né, na universidade, e eu comecei a trabalhar em cursinho pré-vestibular, corrigindo redação, e comecei a trabalhar. Eu trabalhei em uma clínica de apoio psicopedagógico, um certo período também, foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi muito lá. E eu sempre trabalhei
com educação, estudantes sim, né, que tinham dificuldade, estavam em processo de reprovação. Então eu trabalhei muito com estudantes em processo de reprovação, tentando resgatá-los, vamos colocar dessa maneira. Fazendo milagre aí, né? O pai contratava desesperadamente um mês antes. Tinha pai responsável que contratava 6 meses antes, aí dava para fazer um trabalho bacana. Mas contratava um mês antes e eu tinha que me virar para o aluno não ser reprovado. Ele tinha 3 no primeiro bimestre, 4 no segundo, e no último ele tinha que tirar 10 e eu tinha que ser responsável por isso. Basicamente isso, de muitas escolas elitizadas em Brasília, Distrito Federal. E, e então, assim, nesse período, né, meu primeiro emprego, ele foi na área de redação. Eu fui professor de uma escola particular, numa área elitizada em Brasília, de redação. E, e o meu primeiro cliente foi o pai de um aluno, né? E nós somos amigos até hoje, inclusive, e tenho muita gratidão a ela nesse período. Ela veio até mim, né, e disse que a filha dela falava muito bem das minhas aulas e que ela gostaria que eu revisasse o texto de especialização dela. Eu revisei, né? Fui ganhando clientes aqui e ali. Depois eu ouvi falar sobre um estágio no Supremo Tribunal Federal. E aí uma amiga minha, que fala, Cíntia Funchal, na época, me falou: Ah, por que você não presta, não tenta, né, ganhar o estágio assim? E ela também se inscreveu, acabou que nós dois passamos no processo seletivo. Eram 4 vagas. E nós estagiamos lá um tempo. Eu fiquei lá um ano e alguns meses. E foi uma experiência maravilhosa. E a partir dessa experiência, as portas se abriram para mim no universo de revisão de texto. Depois disso, eu fiz uma especialização no Centro Universitário de Brasília, Uniceub, também na área de revisão. E eu comecei a cursar disciplinas na UNB aplicadas à área de texto e a me interessar pelo conhecimento produzido na academia relacionado ao texto, né? E muitas oficinas de texto, eu também participei do Enem como corretor de texto e, e fui crescendo nessa área, ganhando clientes, criei um blog, comecei a escrever no meu blog, no meu site sobre isso, sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos acadêmicos, sobre texto, né? Como eu pensava educação, e começaram a aparecer clientes. Depois nesse período eu já tinha vários clientes, né? Eu era uma pequena empresa e, e depois eu comecei a ganhar alguns contratos com o governo. Eu inclusive fui convidado para ser revisor um contrato, né, com a ONU 2 vezes. Eu prestei serviço 2 vezes para eles, para vários órgãos públicos no Brasil inteiro, não só em Brasília, carta convite. E a partir disso eu fui crescendo. Depois na época eu trabalhava como revisor e eu também via a necessidade de continuar lecionando, porque eu sempre gostei muito de dar aula, muito mesmo. Hoje eu não dou aula mais, eu fico muito triste por isso. Parece que algo em mim, eu sinto uma falta disso, entende? Então eu tento preencher esse vazio em relação à minha profissão com consultoria. Mas como eu me dedico bastante à revisão de texto, me consome muito, né? Eu não tenho muito espaço. E como eu gosto muito de revisão de texto, eu prefiro, e é algo que eu sou bastante especializado, eu já revisei nos últimos anos mais de 50 mil laudas, é uma coisa que eu prefiro continuar nessa área do que ficar pulando agora para outras áreas, especialmente no Brasil, do jeito que a educação tá. Então, lecionar é uma coisa que eu não quero mesmo agora. E tem muitos anos que eu não leciono. Eu cheguei a lecionar no Colégio Militar Dom Pedro II em Brasília. E eu pedi demissão depois. Uma crise em relação à minha profissão e por me sentir desvalorizado, né? Então eu acabei saindo. Na época também a minha demanda com revisão estava muito alta e eu pensei, olha, eu preciso parar de ficar corrigindo gratuitamente 700 redações por mês de alunos dessa escola. Essa escola não me paga. Então eu tive que optar por uma coisa, né, que não destruía a minha saúde e que me trazia um retorno maior.
eu decidi focar a revisão de texto. E a minha especialização, depois eu fiz mestrado na área, numa área, vamos dizer assim, que dialoga com a área textual, semiótica social, análise de discurso crítica, sociolinguística interacional, e eu adquiri muito conhecimento nessa área, né? Principalmente em relação a texto acadêmico, que é a minha grande especialização hoje. Eu já revisei textos pessoal acadêmicos, de várias áreas, medicina, engenharia, mecânica, mecatrônica, arquitetura, de universidades do país inteiro. Então eu tenho bastante familiaridade com o texto acadêmico, né? Uma grande intimidade. Então a minha contribuição nessa área, ela é muito grande, né? E eu sou uma grande referência nessa área, acredito, né? E eu chego a atuar, porque eu desenvolvi pesquisa, né, como um orientador em relação ao texto do cliente, né? Às vezes as pessoas até me colocam numa tríade aí. Eu já ofereci consultoria para uma pessoa da UFRJ, né, por um período para ajudá-la a organizar o texto do ponto de vista linguístico, né? Foi um trabalho bem bacana, assim. Eu acho que eu trouxe grandes contribuições naquele período para essa cliente. Eu não consegui prosseguir depois de um tempo. Ela queria contratar o meu serviço até o final do ano, mas eu estava muito sobrecarregado com revisão de texto, então acabei não conseguindo ajudá-la no período que ela gostaria, né? Mas eu sempre ofereço consultoria quando eu tenho um tempo extra para ajudar as pessoas, porque eu dou prioridade para revisão de texto, né? Eu dou prioridade por isso porque eu gosto de ajudar as pessoas, pessoal. Eu faço isso com o coração aberto. E eu faço isso não me achando, apesar de eu poder me achar, né? Porque eu estudei para isso muito tempo, né, pessoal? E porque eu trabalho com isso especificamente, e eu sou um especialista nessa área. Não é um bico que eu estou fazendo, eu trabalho com revisão de texto. Eu sou especialista em revisão de texto, meu mestrado é meio que na área de texto. Todo o meu currículo, vocês devem conhecer aí também, né? Então, mas mesmo assim, eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova. Eu sempre tenho esse senso investigativo, então eu sempre estou abrindo dicionário, pessoal, de sinônimo, de antônimo, dicionários normais, pesquisando alguns vocábulos na internet, em bancos de dados, para determinadas áreas, lendo textos acadêmicos, em contato com a produção na comunidade científica de várias áreas, né? E isso, de alguma maneira, modificou a minha vida completamente, né? Eu sou, inclusive, muito grato a todos os meus clientes por isso. Isso modificou a minha vida, até minha maneira de pensar. Hoje eu, inclusive, não consigo. Meu pensamento ele é muito rápido, porque eu leio muito todos os dias, né? E eu tive até que fazer um trabalho para me separar disso, meu lado pessoal, assim, porque isso influencia muito a maneira que eu penso, né? Eu penso bastante, às vezes, um certo período da minha vida eu não conseguia parar de pensar, né? E isso porque eu levo muito a sério o que eu faço, e eu faço isso com muita paixão. E então eu tive que aprender a me separar disso de alguma maneira porque estava me fazendo mal, de tanto que eu me envolvia tão profundamente com isso. E hoje eu consegui, de alguma maneira, me separar, né? E eu trabalho com isso especificamente. E essa é a minha história com revisão de texto, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem consultar mais informações do meu site. Espero que essa minha história tenha os motivado, né? E eu acredito que quando a gente faz algo que a gente gosta, quando a gente se encontra em algo, a nossa vida ela muda, pessoal, não só em termos financeiros. Eu não vim de uma realidade financeira muito, eu não, né? Meus pais não eram pobres, né? Mas também a gente era classe média, mas com certa dificuldade, né? E eu tive muitos desafios ao longo da minha vida, assim, muitos. Eles me fizeram crescer e adquirir uma certa autonomia, independência e me encontrar na minha profissão, na área de texto, que eu disse para vocês também que é um encontro interno também, né? Porque pensar o texto é mergulhar na gente mesmo, né? Eu acabei me encontrando profissionalmente e também me encontrando, né?
e tendo um pouco mais de confiança sobre mim hoje e sobre me conhecendo mais, né? E aprendendo a me controlar emocionalmente e todas essas questões. Porque, como eu disse no início desse áudio, pensar o texto é, de certa maneira, um processo reflexivo de autoconhecimento, né? E analisar os nossos próprios pensamentos, o nosso próprio texto nesse estágio, vamos dizer assim, primitivo, não gosto dessa palavra, mas enfim, nesse estágio anterior à escrita em si, né? Por meio do discurso, por meio da língua, por meio do que a gente diz, do que a gente pensa da gente mesmo, do mundo, e como a gente filtra o conhecimento na nossa cabeça, e isso de alguma maneira interfere na nossa vivência, nas nossas emoções, é muito engrandecedor. Então, um abraço a todos e qualquer dúvida eu estou à disposição, pessoal. Tchau, tchau.